Olá irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer o quarto vídeo que nós vamos falar agora sobre as duas testemunhas, mais especificamente sobre o poder do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Claro que nós vamos fazer um paralelo também sobre o poder do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, pois as testemunhas que estarão pregando no final da última semana de Daniel, melhor dizendo, na primeira metade da semana, serão dois povos e duas nações ungidos pelo Espírito de Deus que estava sobre Elias e ungidos pelo Espírito de Deus que estava sobre Moisés. Vejamos, vamos ler alguns textos aqui, irmãos, para contextualizar. Eu vou tentar fazer no menor tempo possível, porém essa explicação carece um pouco mais de tempo, porque ela é um pouco mais complexa. Por isso que eu já fiz um outro vídeo, se você não assistiu, assista, que é sobre o Elias que havia de vir, para você entender também o porquê Deus vai enviar o Elias, né, o Espírito de Deus que estava sobre Elias, sobre as testemunhas em Apocalipse 11. Então vamos lá, vamos ler Malaquias mais uma vez, no capítulo 4, e no verso 1 ao verso 6, diz assim: porque esse aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis com bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá. Olha bem o que o Elias que virá fará. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, irmãos, no vídeo anterior, quando eu falo sobre o Elias que havia de vir, eu falo a respeito sobre, em relação a esse versículo 5, que o Elias que havia de vir o próprio Jesus fala em Mateus no capítulo 17 e no capítulo 17 verso 10 ou capítulo 10 verso 17, Jesus vai dizer sobre, porque ele vai responder aos seus discípulos, né, na verdade, que lhe perguntaram quem era, por que Elias tinha que vir primeiro. Só que na verdade o Elias que Jesus está falando não era o Elias do passado da antiga aliança e também não era João Batista. Apesar de que João Batista ele tinha também a unção do Espírito de Elias que estava sobre ele, ele não cumpriu todas as coisas, ele não restaurou todas as coisas, ele não converteu o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então este Elias ainda virá. Vamos ver o que o apóstolo Tiago ele fala na sua epístola no capítulo 5 e no verso 17 ao verso 18, para contextualizar. Veja que a palavra de Deus ela se conecta. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Veja bem que quando você começa a ler a epístola de Tiago no capítulo 5, lá no início, Tiago ele vai falar sobre as chuvas temporãs e as chuvas seródias. Lógico que ele está se referindo às primeiras chuvas e as segundas chuvas. Quando ele fala das chuvas temporãs e chuvas seródias, ele está se referindo à primeira vinda de Cristo, que são as 4 primeiras festas até Pentecostes. E ele está falando da segunda vinda de Cristo, que vai da festa das trombetas, festa da expiação, até a festa dos tabernáculos. Ora, nós sabemos que a festa das trombetas, quando o último sacerdote tocou a última trombeta, o que aconteceu?
as muralhas de Jericó vieram abaixo. Raabe simbolizava a igreja, ela foi salva. Da mesma forma como a igreja estará na tribulação. A última trombeta soará em Apocalipse 11, verso 15. Assim como Paulo profetiza e fala em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e no verso 52, sobre a última trombeta, a 7ª trombeta. Então veja bem que agora Tiago estava falando a respeito destas festas. Ele fala da festa da expiação. Ou seja, a igreja estará pregando sobre o poder da unção do seu Espírito que estará sobre os Elias da última semana e sobre os Moisés da última semana, que farão fogo descer do céu, que farão a água se tornar em sangue e outros juízos que Deus trará, eventos que jamais a terra provou e jamais viu. Serão paralelos ao que aconteceu no Egito, paralelos, mas serão mais extensos, serão mais estrondosos, mais terríveis, como profetiza o apóstolo João, apóstolo Paulo, os profetas e outros discípulos e profetas que também falaram a respeito deste grande dia, como o próprio Malaquias fala, que antes deste grande dia Deus enviará Elias. E eu já tenho dito que a visão pré-tribulacionista acredita que o Elias que há de vir não é o próprio Elias que foi arrebatado e que não provou a morte. Não é Moisés que Deus escondeu o seu corpo, aonde Satanás batalhava com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, em que Deus escondeu o corpo de Moisés. Não serão 2 homens literais, mas serão 2 povos, 2 nações, que estarão dentro de Jerusalém, à volta de Jerusalém, munidos pela unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias e que estava sobre Moisés, que faziam estes milagres, e que agora estes homens e mulheres que estarão ali pregando, ou só homens que estarão ali pregando, estarão cheios deste Espírito de Deus para profetizar durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Veja bem que Tiago, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele está querendo dizer que todos nós podemos ser Elias, que todos nós podemos estar cheios do Espírito. E orando, pediu que não chovesse. Elias era homem de Deus. Elias realmente era brabo. Moisés também era um homem de Deus, profeta de Deus, em que realmente, como diz a palavra em Hebreus, homens aos quais a terra não era digno. Eram homens que andavam com Deus, como Enoque andou. Veja bem que Elias, Tiago, o apóstolo, ele vai dizer assim, que Elias orando a Deus, a oração que Elias fazia, segundo a própria palavra dele, ele dizia: segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus cerrava os céus, fechava o céu para que não chovesse. Por quê? Deus, ele permitia que o povo passasse por um tempo de seca. Veja que durante 3 anos e meio, 6 meses, para fazer a conexão. 3 anos e meio? Por que 3 anos e meio? Da mesma maneira que 3 anos e meio as testemunhas irão pregar. Da mesma maneira que 3 anos e meio a terra provará de seca, a terra provará da fome, a terra provará de perseguição por causa da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, em Apocalipse 13. Na metade da semana, o anticristo vai cortar o conserto, essa falsa paz que ele vai fazer, e vai passar a perseguir as testemunhas. Mas estas testemunhas, sobre o poder de Elias e o poder de Moisés, na unção do Espírito de Deus, estarão pregando até a metade da primeira semana, e elas não serão constrangidas pelo poder do anticristo. Veja bem que a palavra de que nós estamos falando aqui, o que Tiago fala no capítulo 5, no verso 17 e 18, vamos ler sobre Elias. O tempo em que Elias estava combatendo Jezabel e Acabe. 1 Reis, no capítulo 18, no verso 41 a 45, diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar,
Elias estava mandando seu servo lá. Disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, olha o número 7, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça, ou antes que a chuva o alcance. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Veja bem, irmãos, faça a conexão aqui. Da mesma forma como Elias orava, da mesma forma como Elias pedia para que não chovesse, da mesma forma como Elias orava pedindo fogo do céu, as testemunhas de Deus, na unção do Elias que havia de vir, como diz Malaquias 4, 5 e 6, eles estarão sobre ou debaixo do poder do Espírito de Deus que estava sobre Elias e sobre Moisés, na última semana da igreja na face da terra. Veja bem que o capítulo que eu li aqui de 1 Reis, capítulo 18, diz assim, que na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. E ele foi 7 vezes lá. A 7ª vez ele viu a nuvem. Veja bem que já faz conexão com a última semana, que são 7 anos. Veja bem que faz conexão o poder de Deus que estava sobre Elias, sobre o poder de Deus que estará sobre as várias testemunhas, sobre os vários Elias, sobre os vários Moisés que estarão em Apocalipse no capítulo 11. Então o Elias que havia de vir, como o próprio Jesus, ele falou em Mateus no capítulo 10 e no versículo 21 ao 23, Jesus profetizou, no tempo do fim. Como Jesus fez isso, da mesma forma como Tiago fez. Jesus estava observando e ele estava lendo Malaquias. E Jesus sabia que o profeta Elias que havia de vir, ou o Elias que havia de vir no final, não seria João Batista. Porque ele fala para os seus discípulos respondendo ao questionamento deles. Ele disse, olha, o Elias que há de vir, virá e restaurará todas as coisas. E eu vos digo que ele já veio, e se referindo a João Batista. Mas a primeira parte ele está falando dos Elias que virão. Mas o poder de Elias também estava sobre João Batista. Mas ele não restaurou todas as coisas. E qual é a missão de Elias? A missão do Elias que há de vir agora, no final. A missão da igreja, a missão das duas testemunhas, tanto judeus quanto gentios, que estarão pregando. Aqueles separados por Deus, muitos estarão pregando, mas aqueles específicos que estarão debaixo do poder da unção do Espírito de Deus dentro de Jerusalém e à volta de Jerusalém, é converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Foi o que Jesus disse. Ele disse, olha, vão perseguir vocês e vão vos entregar para ser mortos. Ou seja, muitos filhos lá no final da tribulação, da grande tribulação, que não se converterem, que não se converterem aos seus pais, os seus pais aos seus filhos, por amor a Cristo, eles entregarão um ao outro. Por isso que Jesus diz, vos entregarão, um entregará ao outro. Miqueias também fala sobre isso, que a mãe entregará o seu filho, o filho entregará a sua mãe, o seu pai. Ou seja, aqueles que entregarem o seu pai é porque provavelmente já estarão marcados com o número da besta. E os pais que entregaram os seus filhos já estarão marcados com o número da besta. Então essa é a missão dos Elias e dos Moisés que virão. Eles estarão pregando para que o coração dos filhos se converta aos pais e o coração dos pais se converta aos filhos. É claro que muitos, eles não se converterão. Veja que em Malaquias 4 e no verso de número 4, 5 e 6 diz que Jesus enviaria o Elias antes que viesse o terrível dia do Senhor. E em Tiago ele fala que durante 3 anos e meio não iria chover.
fazendo referência à última semana. Em 1 Reis fala que 7 vezes, na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão do homem está se levantando no mar. 7 vezes. 7 é o número de Deus. 777 combate o 666, que é número de homem. Assim como o número da besta é 666, Deus tem o seu número da perfeição, que é 777, que combate o 66. Veja bem que neste tempo do fim, tanto Jesus quanto Tiago estavam olhando para os profetas, inclusive principalmente para o profeta Daniel. Lá no capítulo 12, vamos ler aqui, e no verso 7 ao 10, ele diz assim, o profeta Daniel: eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, ou seja, 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de tempos, meio ano, ou seja, 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ele está já fazendo referência aqui também ao livro do profeta Zacarias, capítulo 13 e capítulo 14, que nós vamos ler. No verso 8 do capítulo 12 de Daniel: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse. Daniel questiona: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, o tempo do fim em que o Elias que havia de vir virá. Que são as 2 testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. Lembra que eu falei que era complexo essa mensagem? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Muitos serão provados. A igreja será provada. Ora, se a igreja ela sobe antes da tribulação, como que a igreja será provada? Como que a igreja será provada se ela sobe antes da tribulação? Vamos ler Zacarias. Zacarias. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Zacarias capítulo 13. Vamos ler no capítulo 13, verso 7, diz assim. O tema da minha Bíblia aqui diz assim: o pastor ferido, Jesus, o juízo final, a última semana de Daniel, a exaltação da igreja. Opa, a exaltação da igreja? Em Zacarias? Por quê? Vamos ler. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, feriu a Cristo, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas Cristo ressuscitou, e ele vem para buscar as suas ovelhas. Ele vem para cumprir as suas promessas para Israel e para a igreja. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas eu voltarei, a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará. E farei passar a 3ª parte pelo fogo. E purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará, a igreja invocará, Israel invocará, porque são 2 povos, gentios e judeus. Não há mais diferença entre grego, entre judeus e entre gentios. É uma igreja só. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Vamos ler o capítulo 14. Veja bem que eu estou contextualizando com Daniel, que fala aqui que muitos seriam provados. Daniel diz aqui: muitos serão purificados. Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
Então veja bem que assim como Daniel fala, em que a igreja será purificada, passará por momentos de provações e embranquecidos pela prova, da mesma forma Zacarias também faz um paralelo aqui com essa provação. Veja o capítulo 14 de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, da mesma forma como o profeta Malaquias fala no capítulo 4, em que viria o dia que enviaria os Elias e os Moisés, e verão dias em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, está se referindo a Israel, porque eu ajuntarei todas as nações a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será expulso da cidade. Metade da cidade o anticristo vai tomar, por causa da aliança que Israel fez com os inimigos. O anticristo, eu já tenho pregado muito aqui, falado muito, na verdade, aqui no canal. Ele vem do norte de Israel, da região de Irã e Iraque, de Mossul, que é a antiga Nínive, e vem também da Turquia. Ou seja, dessa região ali, da Síria, que é de onde vem o jumento selvagem. E esse jumento selvagem, ele já foi extinto, mas ele vem dali da Síria, que fala em Gênesis 16 e 12, fazendo referência à descendência de Ismael. Então veja bem, que no versículo 4, no versículo 3 de Zacarias capítulo 14, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Então está se referindo já aqui a Apocalipse no capítulo 19, quando Cristo vem. E no ressoar da última trombeta, já está falando também do ressoar da última trombeta aqui. Nós não estamos vendo ele falar literalmente aqui, mas são eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Apocalipse 11 fala das testemunhas. Apocalipse 11 é o verso 14. Apocalipse 11, verso 15 já vai falar do ressoar da última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15, verso 52. Que só existe uma sétima trombeta, que é a última, que está em Apocalipse 11, 15. E aqui Jesus vem, e naquele dia estarão seus pés, os pés de Jesus, tocarão sobre os montes das oliveiras, sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Eu estou fazendo um paralelo com Daniel 12, que eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, da última semana de Daniel. Então veja bem, irmãos, que é uma mensagem complexa, porque são muitos textos que são falados aqui, mas é preciso entender que o Elias que haveria de vir, né? No contexto do Elias que veio na antiga aliança, no contexto da vida de João Batista, porque João Batista fez muitas coisas, preparou o caminho para Jesus. Ele repreendeu Herodias, ele repreendeu os fariseus, raça de víboras e tantas outras coisas que João Batista fez, mas ele não restaurou o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. E agora resta quem? As testemunhas munidas pela unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias e sobre Moisés, que farão fogo descer do céu, que transformarão água em sangue e outros juízos que virão sobre a terra na última semana de Daniel. Por 1260 dias, as testemunhas munidas pelo Espírito que estava sobre Elias e sobre Moisés estarão pregando sobre 42 meses. Sobre 1260 dias, 3 anos e meio, como fala também o profeta Daniel. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de falar sobre as duas testemunhas, né, que fazem um paralelo a Moisés e Elias, mas que não são duas pessoas literais, mas são dois povos. São judeus e gentios, são judeus
e gentios de várias nações que estarão em Jerusalém pregando a palavra de Deus. E quando fala que fogo sai da boca deles, não é que literalmente é fogo, mas é o poder da palavra de Deus, que aquilo que eles falam acontece, se cumpre na terra, porque o Espírito de Deus estará sobre eles. Como eu já tinha dito, depois da primeira metade, elas vão ser mortas, as testemunhas, que faz referência também ao vale de ossos secos, no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Então nós vamos ver que elas vão ser mortas, elas vão ser expostas, né, para que seja como exemplo, que as pessoas que estão lá tenham como exemplo que, se não aceitarem a marca da besta e adorar a besta, serão mortas. E o testemunho será o sangue dessas pessoas? Claro que sim, porque essas pessoas estarão preparadas. Estas testemunhas estarão preparadas para morrer pelo Evangelho, pela palavra de Cristo. Mas elas vão ressuscitar. Olha que tremendo. A Bíblia diz em Apocalipse 11 que elas vão ressuscitar diante de todas as pessoas. Olha que tremendo isso, meus irmãos. E quando essas testemunhas ressuscitarem, a Bíblia diz que o sétimo anjo, no versículo 15 do Apocalipse 11, vai tocar a última trombeta. E ali vem a nossa grande salvação. A igreja será arrebatada. Aí cumprir-se-á o que está escrito em Apocalipse 11, 15, mas também em 1 Coríntios, o mistério que Deus há de revelar. Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que restarem vivos serão transformados. É o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 1. Rogamos pela vinda do Senhor, pela segunda vinda e pela nossa reunião com Ele, arrebatamento. Aí sim, nós veremos o cumprimento dessa palavra. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas era necessário se fazer esta exposição para que nós pudéssemos entender sobre as duas testemunhas. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês.